Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler apenas o verso 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, como herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. No meu tempo de criança havia um chiclete chamado Plock, que deve existir ainda. E uma vez eles lançaram uma série de figurinhas que vinha junto com aquele chiclete, que era chamado Coleção Divertosos, que era divertido e gostoso, então era Divertosos. E a coleção era justamente você misturar animais. Então ali eles usaram bastante a imaginação, e imaginaram o que daria se você juntasse duas metades diferentes de animais. Que tipo de animal você teria? Então tinha coisas do tipo girapótomo, a mistura da girafa com o hipopótamo. Tinha ali o esquilobo, o esquilo com o lobo. Tinha o gatovalo, que era a mistura gato e cavalo. Olha como vocês são inteligentes. E era muito divertido, muito engraçado. E eu estava pensando esses dias, quando eu estava preparando essa mensagem, que essas figurinhas engraçadas, na verdade, são uma figura trágica que representam muitos cristãos. Cristãos que, na verdade, são obras incompletas. Cristãos que fica difícil definir exatamente o que são. Eles não são crentes, mas ao mesmo tempo não deixaram de ser mundanos, ou são mundanos e nunca se tornaram completamente crentes, de modo que o nome dessa pregação hoje se chama Crentanos. É a mistura dos dois, crente mundano, né? Que alguém definiu como crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas não é exatamente sobre a questão de carnalidade ou de falta de testemunho que nós queremos falar nessa noite, embora também se inclua nisso. A Bíblia nos fala de Abraão e como Deus escolhe Abraão para um propósito. É importante nós entendermos que quando Deus entra na fórmula da vida de alguém, esta pessoa não pode jamais ficar do jeito que estava. Porque não é possível que o poder criador de Deus, não é possível que o poder salvador de Deus consiga entrar numa vida e não consiga provocar mudanças. O propósito de Deus em nos chamar para o seu reino é de nos transformar. Esse propósito é tão radical, é tão acentuado nesse objetivo de nos transformar, e não nos transformar superficialmente, mas nos transformar radicalmente. Que essa transformação Jesus chamou de novo nascimento. Ou seja, a experiência da conversão cristã deve ser uma experiência tão radical que é como se a pessoa tivesse morrido e tivesse surgido uma outra pessoa no lugar. Não é em hipótese alguma, no plano de Deus, esperar que nós fiquemos no meio do caminho, num meio plano, numa transformação pela metade.
Em outras palavras, Deus não quer que nós sejamos crentanos, crentes e mundanos. Ele quer que nós sejamos crentes. Ele quer que sejamos cristãos de verdade, 100%. Usando a palavra da qual Deus disse como deveria ser esse relacionamento, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Isso deve ser a nossa transformação. Ele não veio nos remendar. Ele não veio fazer apenas um body shop. Ele não veio simplesmente fazer lataria. Às vezes a pessoa tem um carro velho, quebrado, antigo, mas ele leva para um latoeiro, e ele então, especialista do jeito que é, coloca massa, coloca um monte de coisas ali, pedaços e remendos, e depois de muito trabalho, de lixar muito, e amassar muito, e pintar muito, você tem um carro que por fora parece novo. Mas todos nós sabemos o que acontece com um carro velho com uma lataria nova. Não vai demorar muito tempo para nós começarmos a ter problemas. Mesmo que a aparência agora externa esteja lindíssima, o carro não é novo. Ele precisa ser transformado. Ele precisa de uma recauchutagem completa para acompanhar a lataria que foi renovada. Jesus explicou esse conceito que eu estou procurando transmitir nessa noite da seguinte maneira. Ele disse: não se põe remendo novo em pano velho. Ou não se põe vinho novo em odres velhos. Ou é o contrário? Não se põe vinho velho em odres novos, uma coisa assim. E a razão que ele está dizendo é por quê? Porque não adianta nós passarmos por transformações medianas. Porque se o restante não está compatível a essa transformação, a transformação vai ser um problema na verdade. Jesus disse: o remendo novo, por ser mais forte, por ser mais resistente, o que vai acontecer? Vai rasgar o pano velho. Como ele é mais novo e mais forte, ele vai acabar fazendo um estrago maior do que estava. Não adianta. Quando Deus escolhe Abraão, nós vemos aqui claramente um exemplo de como Deus escolhe um homem para transformar radicalmente a vida dele. Nem todos nós vamos ter um chamado como Abraão, nem todos nós vamos ser um Moisés, nem todos nós vamos ser um Billy Graham, mas com certeza absoluta, à luz da Bíblia, cada um daqueles que vieram para Jesus e cujos corações se rendem a Ele, naquilo que nós chamamos de conversão, está reservado para essa pessoa uma transformação radical na sua vida. Deus tem para esta vida, Deus tem para você uma mudança que deixará o mundo espantado das coisas que Deus irá fazer na sua vida. E com Abraão foi assim. Abraão vivia numa cidade muito próspera, uma metrópole, Ur dos Caldeus, onde provavelmente é mais ou menos o Iraque hoje. E a arqueologia descobriu casas enormes nesse lugar. Não se encontraram casas com menos de 12 cômodos, de maneira que podemos imaginar que Abraão vivia esse estilo de vida. Ele vivia uma vida de metrópole, ele vivia uma vida consideravelmente boa. Ele não era mais nenhum mocinho quando Deus o chamou, ele já tinha cerca de 70 anos de idade. Ou seja, já tinha vivido um bocado, talvez já tivesse até comprado um jazigo no Jardim da Saudade. E de repente Deus fala com Abraão. E Deus diz: Abraão,
muito prazer, eu sou Deus. Não qualquer Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. Não um desses deuses do seu pai. Ande comigo, Abraão, e você vai descobrir o que eu posso fazer na sua vida. E um homem de 70 anos de idade, que já poderia estar mais do que acostumado e dizer: Deus, você nunca ouviu falar aquele ditado de que cachorro velho não aprende novos truques? Já sou velho demais, 70 anos, para o senhor querer qualquer coisa. Abraão, venha comigo. Venha comigo. Convém lembrar que nem se chamava Abraão, se chamava Abrão, que significa pai de muitos. Mas Deus disse: venha comigo, e até o teu nome vai mudar. Porque você vai ser Abraão, pai de muitas nações. Porque o que eu posso fazer com alguém que crê em mim é de uma transformação radical. E Abraão então ouve a Deus e pela fé ele reage. E Deus diz: saia da tua terra, saia do meio dos teus familiares e vá para um lugar que eu vou te mostrar. A minha revelação vai ser aos poucos, mas vai dando um passo de fé de cada vez. E a Bíblia nos diz que Abraão prontamente fez isso. Ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela. Às vezes nós precisamos fazer exatamente isso para poder crescer. É interessante que uma das maiores mudanças que pode haver na vida humana, o casamento, ela é ordenada por Deus num princípio fundamental: deixará o homem ao seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, para um casamento funcionar tem que haver uma desconexão. O casamento, para ele funcionar, é preciso que nós levemos a bagagem daquilo que aprendemos, do nosso caráter que foi moldado, da vida cristã que nós aprendemos, de preferência, e carregar isso para o nosso casamento. Mas o nosso casamento deve ser uma ruptura com a nossa velha família. O apóstolo Pedro escreve em uma das suas epístolas, e ele diz o seguinte: que uma das razões que nós, antes de conhecermos a Jesus, tínhamos uma vida inútil, ou uma vã maneira de viver, conforme Pedro escreve, é porque esta vida, Pedro diz, nós aprendemos por herança dos nossos pais. Nós acabamos herdando maus costumes e maus hábitos, muitas vezes, especialmente se nós não temos pais tementes a Deus. Nós devemos amá-los e respeitá-los e ter reverência aos nossos pais por tudo que eles fizeram. Mas é preciso saber que se aquilo que eles nos ensinaram não é compatível com o que a palavra de Deus ensina, então nós temos que romper com eles nesse aspecto e seguir a nossa fé em Cristo Jesus. Não é possível nós seguirmos a Deus e carregarmos essa nossa vida cristã com base em meu pai era dessa religião, meu avô era dessa religião e eu vou morrer nessa religião. Porque se eles estavam errados e se eles forem para o inferno, então você também está errado e você também irá para o inferno, correto? Por isso é preciso haver ruptura. Deus não vai começar nada com Abraão enquanto primeiro Abraão não se desligar das coisas que ele tem, da sua velha vida. Nós precisamos de uma mudança radical, Abraão. Vamos sair, é melhor, saia da cidade, saia da família. E vamos começar algo totalmente novo. E Abraão então vai. Mas nós vamos perceber que Abraão teve várias paradas. Ele teve uma parada em Harã, depois ele chegou até Canaã, depois brevemente, depois foi para o Egito e depois finalmente ele vem para Canaã. E nestas paradas, que são momentos, são transições na nossa vida, nós corremos o risco de acabar achando que já chegamos ao nosso destino.
E é por isso que nós temos na vida cristã tantas meias conversões, meias transformações, meias mudanças, decisões tímidas, insuficientes, escolhas incompletas. Porque a gente até diz junto com Abraão: sim, ó Deus, vou deixar tudo e vou te seguir. Mas nós não vamos até o fim como Abraão foi. Muitas vezes nós nos sentimos bem em Harã, ou nós nos estabelecemos no Egito, ou até mesmo em Canaã, como nós vamos ver, que Abraão entendeu que na verdade Canaã não era seu verdadeiro destino. O nosso arrependimento muitas vezes é pela metade, a nossa devoção a Deus é pela metade, a nossa vergonha pelo pecado e pelo erro é pela metade. O nosso discipulado é inacabado. A gente conhece um Jesus pela metade. A nossa caminhada é até o meio. Existe uma grande diferença entre onde estávamos sem Cristo e onde estamos hoje com Cristo. Mas isso tudo ainda é só metade do caminho. Talvez ainda nem metade. É impressionante como eu diria que a maioria dos cristãos acabam incorrendo nesse erro. Ou eu diria que até a totalidade dos cristãos, com raríssimas exceções, acabam incorrendo neste erro. De chegar até um ponto e achar: até aqui está bom. O que conquistei com Cristo, a minha nova vida está boa. Não tenho mais nada a aprender, não tenho nenhum objetivo à frente, não quero voltar atrás, mas tampouco quero continuar lutando, quero continuar desenvolvendo alguma coisa. De maneira que nossa vida se torna tudo incompleto. Nós quase amamos, quase nos convertemos, quase louvamos de coração, quase sentimos a presença de Deus, quase oramos, quase que eu orei hoje, quase que eu fiz uma oração fervorosa, mas daí o telefone tocou, aí veio um aviso de que tinha um novo post no Facebook, acabei me distraindo. Quase entendi a Bíblia hoje, quase dei meu dízimo, quase levantei a mão na hora que o pastor fez o apelo, quase evangelizei alguém, quase expulsei um demônio, e no arrebatamento ele quase será levado. Alguns costumam dizer de alguns casais: esse casal se completa. E com base nisso eu diria: se completa mesmo, porque os dois juntos não chegam a formar um crente inteiro. Às vezes tem tão pouco cristianismo num casal que os dois juntos não formam um inteiro. A primeira parada de Abraão foi em Harã. Harã é no caminho, é uma boa distância de Ur dos Caldeus, mas ainda está longe de ser Canaã. E a Bíblia diz que ele parou em Harã. E provavelmente uma das razões que ele parou em Harã é por causa do pai dele. Porque parece que Abraão não levou completamente nos detalhes a ordem de Deus. Porque embora ele tenha deixado a parentela não saiu dele. Porque ele carregou junto o pai. Ele carregou junto o seu sobrinho Ló, que depois vai lhe dar uma tremenda dor de cabeça. E ele agora está em Harã com o seu pai. E a maioria dos teólogos concorda que Abraão ficou em Harã até que seu pai morresse. E então ele prosseguiu a viagem. Não sabemos exatamente quantos anos, quanto tempo foi isso. A Bíblia apenas menciona que ele se estabeleceu ali. E esta parada em Harã, irmãos, lembra exatamente a vida cristã. A maioria dos crentes celebra a mornidão. Tá bom assim. Já não sou do mundo, mas também ainda não sou do céu. Não sou mais pervertido, mas também não é salvo.
Não sou mais pecador, mas também não é santo. Não é mais escravo do diabo, mas tampouco é servo de Deus. Ele foi até Harã, ele já não está mais em Ur dos Caldeus. Mas ainda não se completou a obra na vida dele, ele está como aquelas figurinhas do chiclete Plock. Ele é um girapótomo, não dá para definir exatamente ainda aquilo que ele é. Porque embora muita transformação ocorreu, mas ainda está longe do plano original de Deus. Muitos de nós somos crentes de mãos vazias, corações apáticos, mentes inconstantes, lábios sem louvores, olhos sem lágrimas, olhos secos, joelhos sem calos, obra relaxada, personalidade sem caráter, braços cruzados, indicador apontado, costas sem fardo, língua com veneno, alma sem anseio por coisa alguma. Que coisa triste é esse quadro. Crentes de mãos vazias. Deus disse a Moisés, quando ele estabeleceu a festa das primícias, ele diz: ninguém ouse comparecer diante de mim de mãos vazias. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito. E como eles saíram do Egito, a Bíblia revela, eles saíram do Egito com Deus fazendo com que todos os seus espoliadores lhe devolvessem tudo aquilo que 430 anos de escravidão havia rendido. Eles saíram com prata, ouro, animais, eles saíram com tecidos preciosos, metais preciosos. Deus não fez com que eles saíssem como escravos, com uma mão na frente, outra atrás. Por isso Deus não pode admitir que de igual maneira estejamos comparecendo a Ele de mãos vazias. Corações apáticos, coração insensível, tanto faz como tanto fez, não me importa, nada comove, nada desafia, é um coração frio, é um coração de pedra. Enquanto que, através do profeta Jeremias, Deus disse como teria que ser a transformação completa. A transformação completa, ele diz: eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Não podemos ter um coração apático. Nossas mentes não podem ser inconstantes, porque Tiago vai nos dizer que o homem de mente dobre, o homem de mente inconstante, que nunca sabe exatamente aquilo que quer, segue numa direção num dia, no dia seguinte muda de ideia e muda. E não há nada de errado em nós sermos capazes de reconhecer caminhos errados, escolhas erradas, e sermos capazes de mudar a direção e corrigir o nosso curso. Mas ninguém consegue conviver com uma pessoa que constantemente muda de ideia. Que num dia diz uma coisa, que num dia assume uma posição em relação a Deus, que num dia assume uma posição em relação à sua família, num dia assume uma posição em relação à sua profissão, aos seus estudos, e no dia seguinte já mudou tudo, já esqueceu tudo. Quantos casamentos terminam exatamente por mentes inconstantes, porque chega um momento que a pessoa cansa. Ela diz: eu ainda te amo, mas eu não consigo mais continuar convivendo com tantas promessas, com tantas decisões. Vamos mudar, vamos fazer isso, eu vou transformar, vou fazer, vou mudar. E passa uma semana, já esqueceu tudo, passa alguns dias, já voltou atrás. Ninguém consegue conviver com isso por muito tempo. Como é surpreendente nós vemos crentes que têm lábios sem louvores. Parece ser uma coisa totalmente incoerente, e é incoerente segundo a Bíblia, porque segundo a Bíblia, o louvor é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. É fruto.
Toda vez que a Bíblia usa a palavra fruto, ela está falando daquilo que subentende-se como sendo algo natural. Se você é uma pessoa que confessa Jesus, deve ser natural que a sua boca tenha louvores. Não importa se a sua voz é bonita, se é feia, desafinada, o fato é que você canta. O crente genuíno, o crente verdadeiro, ele tem dentro de si uma necessidade de expressar louvores a Deus, porque é fruto, é natural, de quem confessa o nome de Jesus. Se louvores são frutos, ou seja, consequência natural de quem confessa Jesus, e você olha na vida de muitos cristãos e você não vê louvor nos seus lábios, você não vê louvor na sua vida, não só cantando, mas glorificando a Deus, exaltando a Deus. O louvor também é uma atitude de crer, de declarar a sua fé. É o oposto da reclamação, da dúvida, do medo, do receio. Nós louvamos a Deus é quando nós declaramos que cremos, nós declaramos que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que todo gado pereça, mesmo que a oliveira falhe, todavia o seu nome estará nos meus lábios e eu louvarei continuamente. Então só podemos concluir que esses que não têm louvores nos seus lábios é porque tampouco confessam Jesus. Podem se declarar cristãos, mas se declarar cristão não é confessar Jesus. Confessar Jesus é algo que só Ele sabe, só Ele conhece. Ninguém engana Jesus. Nós podemos enganar a congregação, nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar muita gente. Normalmente a gente só não engana a nossa esposa, até mesmo porque elas nunca deixam de ser enganadas, porque elas estão o tempo todo checando telefone e iPad. E a Deus, que tudo vê, olhos sem lágrimas, olhos sem lágrimas. Como é que alguém pode, todo mês, celebrar a Santa Ceia do Senhor? Porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Ou seja, toda vez que você cear, você deve manter em mente o que aconteceu 2000 anos atrás por tua causa. Então ele tomou o pão e partiu e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Na prática, o que isso significou? Isso significou o açoite nas suas costas, que dilacerou, deixou ossos e tendões expostos. Pedaços foram arrancados de sua carne. Sua carne literalmente foi partida por nós. Ele pega o cálice e diz, tomai, bebei, este é o sangue da nova aliança. O sangue que eu vou derramar dentro de pouco tempo por vocês. Eu vou morrer por você. Eu vou sofrer a angústia da cruz por você. E como é possível nós lembrarmos esse memorial todo mês? Entra ano, sai ano. E nós sempre lembrando esse memorial, cantando cânticos que falam sobre essa morte, que nos lembram sobre esta morte. Ouvimos pregações que nos remetem de novo ao que aconteceu. E nossos corações, nossos corações ficam apáticos e nossos olhos secos. Há alguma coisa de muito errado quando nós não conseguimos derramar lágrimas diante do Senhor. Muito se debateu sobre o que seriam os sinais de um verdadeiro avivamento sobre a igreja. Então alguns dizem, seria muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas falando em línguas estranhas, muita cura e milagres, isso seria sinal de um grande avivamento. Seriam muitas conversões, isso seria sinal de um grande avivamento. Mas um certo pregador disse o seguinte, o maior sinal de um avivamento é o lenço. É quando as pessoas já sabem que quando ele for para o culto, ele vai chorar demais. Então ele já carrega o lenço, porque ele sabe que
por estar avivado e tocado pelo Espírito Santo, é impossível permanecer de olhos secos diante de Deus. Joelhos sem calos, sem oração, obra relaxada. Fazemos, mas fazemos mecanicamente. Fazemos, mas fazemos esperando retorno. Congratulações, agradecimentos, elogios, louvores. Fazemos, mas fazemos automaticamente, sem nem prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo. Enquanto que Deus usou o profeta Jeremias para falar sobre esse assunto e disse: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Ele está numa condição de maldição, isso significa que ele está exposto a Satanás. Apesar de estar fazendo a obra, mas estar fazendo a obra relaxadamente. Personalidade sem caráter. Personalidade, irmãos, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós... Tem a ver com o nosso temperamento, tem a ver com a forma como fomos criados. Mas caráter é aquilo que a gente escolhe. E tem muita gente que justifica os seus pecados com base na sua personalidade. Ah, eu sou assim mesmo porque eu sou explosivo, é o meu temperamento. Não, temperamento é uma coisa, meu amigo. Sua grosseria, sua falta de respeito tem outro nome, se chama pecado. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou tímido. Quando a nossa timidez é em relação àquilo que deve ser feito, aquilo que é correto, especialmente em relação às coisas de Deus, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que do lado de fora da cidade santa ficarão os tímidos, juntamente com os feiticeiros, com os desviados, com os bruxos. O tímido ficará da mesma maneira, porque não há desculpa. Como somos capazes de estar diante de um Deus todo-poderoso e cruzarmos nossos braços? Crentes critiqueiros que vivem com o dedo apontado, sempre dizendo que não concordam, que não está bem. Costa sem fardo, crente que nunca carrega nada. Ele é um crente, mas não ora por ninguém. Ele é um crente, mas não fala de Jesus para ninguém. Nem sequer contribui com a casa do Senhor. E a Bíblia chama esse tipo de crente de inútil. Servo inútil. Sem uso. Irrelevante. Quantas vezes, irmãos, paramos em Harã e somos mensageiros sem conteúdo, somos atalaias sem trombeta, somos atletas sem meta, somos soldados sem espada, herdeiros desalmados, agricultores sem semente, ceifeiros sem foice, crentes sem paixão, embaixadores sem representação nenhuma. Às vezes alguém quer fazer um elogio e fala para o irmão: ô irmão, você está bonitinho hoje. E o brasileiro sabe que bonitinho é o quê? É o feio arrumado. Quando alguém fala que alguém está bonitinho, significa que ele é um feio que só se ajeitou um pouquinho. Mas tem muito crente que é bonitinho. Ele é o feio que só foi arrumado. Ele é o pecador que passou por uma meia conversão, por um meio cristianismo, por uma meia imersão na palavra e no Espírito. Então ele é bonitinho. Não é mais aquele monstro que ele era sem Jesus, filho do diabo, filho do inferno, filho da desobediência. Mas tampouco é lindo, é bonitinho. É um crente que a gente fala: e aquele ali? O Brasil é especialista em obra inacabada. Para onde quer que você vá, tem um viaduto que não terminou, uma construção, um fórum, um prédio, normalmente construídos com dinheiro público.
Diz que havia um argentino, um francês e um brasileiro, presidentes, que se encontraram numa dessas reuniões aí, e aí eles começaram a reunião era em Brasília, e aí o francês fez assim, ó, pegou uma foto, mostrou, tá vendo tá mirando este viaduto aqui? Sim, 30% de toda a plata eu desviei. Ele, tu és bueno. Então o francês mostrou uma foto de um prédio público e disse, ó, tá vendo isso aqui? 60% eu desviei. Ele fala, rapaz, você é bom mesmo, hein? E aí o presidente do Brasil chamou eles lá na janela do Palácio do Planalto, mostrou, tá vendo aquele viaduto? Eles, que viaduto? Ó, 100% aqui, ó. Jesus falou sobre essas obras inacabadas. Ele disse, quando você for construir uma torre, calcule bem, para que depois você não passe a vergonha de ter uma torre que foi construída só pela metade, e todas as pessoas, quando passarem em frente daquilo, vão dizer, aí, quis ser o bonzão, achou que era o tal, achou que era rico, aí, ó. Ficou aí, entregue às corujas e aos chacais. Jesus disse, quando você for fazer alguma coisa, calcule bem o custo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não deixe as coisas pela metade. Termine, avance, prossiga. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não está falando somente de coisas ruins, de erros e pecados, mas ele está falando também das vitórias e das conquistas. O que passou, passou, irmãos. Se nós não deixarmos as coisas para trás e continuarmos caminhando e prosseguindo, nós vamos estar parando em Harã. Nós vamos estar parando no meio do caminho daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então Abraão deixa Harã e começa a sua caminhada para Canaã. Ele vai chegar em Canaã e Hebreus capítulo 11 diz que ele apenas conheceu a terra que depois lhe seria dado como herança, porque ele ficou pouco tempo em Canaã. Ele peregrinou durante algum tempo, mas a Bíblia diz que logo depois houve uma grande fome sobre a terra e ele então foi forçado a ir para o Egito para viver lá durante algum tempo. E lá no Egito, ele vai ser testado. Em Canaã, Deus vai mostrar o quanto ele pode nos surpreender. Ele passa por Canaã, mas Canaã está cheio de povos. Ele fica imaginando, Deus falou que vai me dar uma terra, mas essa terra aqui já está dominada, já existem muralhas, existem povos armados, exércitos. O que é que Deus vai dar para mim? E ele prossegue sua peregrinação e vai para o Egito, não sabendo que mais tarde ele vai voltar para Canaã e que Canaã vai ser a terra que Deus vai dar, que acabaria se tornando Israel. E eu fico pensando das grandes surpresas que Deus faz nas nossas vidas. Como nós não conseguimos imaginar, nós não conseguiríamos pensar estas coisas. Esses dias eu estava pensando, a irmã Marlena foi lá em casa com a Miriam, a irmã do Marcos, e de repente eu comecei a lembrar que eu conheci a irmã Marlena quando ela morava no mesmo bairro que eu, e quando eu estava na 3ª série, ela era professora que dava aula na frente da minha sala, e eu morria de medo dela, porque ela tinha essa cara de mal que ela tem até hoje, né? E ela cuidava assim de uns grandalhões, pessoas que tinham problemas mentais.
Então eu, pequenininho, ficava morrendo de medo daquilo. E esses dias, hoje eu estava pensando sobre isso. Se me dissessem, naquela época, que um dia aquela mulher estaria sendo uma grande amiga minha, uma grande irmã em Cristo, e me visitando na minha casa nos Estados Unidos, qual a possibilidade de eu acreditar nisso? E eu ia dizer que é sonho, é loucura. Existem coisas, irmãos, que se Deus falar antes, a gente jura de pé junto que é mentira. Jamais vai acontecer. E Abraão circulou pelas regiões de Canaã, mas depois Deus fez ele sair de lá. Se ele imaginasse que realmente aquela terra seria a terra que Deus daria, não necessariamente a ele, porque ele mesmo só chegou a experimentar um pequeno punhado de terras, mas depois viria Isaac, depois viria Jacó, depois viria Israel saindo do Egito com Moisés, e que finalmente dominaria a terra. E mais tarde, no reinado de Salomão, eles conquistariam a terra na sua mais ampla vastidão, jamais alcançada antes, que ia do Mar Vermelho até o Eufrates. Exatamente como Deus tinha prometido. Abraão provavelmente não acreditaria. Ou seria difícil de acreditar. E Deus, ele tem esse poder de nos surpreender. Eu quero te transformar. Se eu te disser antecipadamente o que eu vou fazer com você, você vai se assustar, você não vai querer. Mas deixe-me te dizer uma coisa, você será irreconhecível. Quando eu completar o meu plano para você, você será irreconhecível. Você imagina Pedro? Aquela era uma sociedade em que as pessoas normalmente não escapavam do ciclo cultural sobre as profissões e o estilo de vida. Ou seja, se você era filho de pescador, pescador é o que você seria. E o seu filho seria pescador, e o seu neto seria pescador. Era muito raro alguém conseguir mudar isso, conseguir romper essa barreira social e se tornar outra coisa. Pedro estava fadado a ser um completo desconhecido, mais um pescador que foi amado pela sua família, seria lembrado por filhos e netos por algum tempo e depois ninguém mais saberia quem era Pedro. Mas quando Jesus chega para ele e diz, me segue, e eu vou te fazer pescador de homens, e foi só o que Jesus disse, nada mais. Aquilo mudou a vida de Pedro radicalmente. Será que Pedro poderia imaginar que aquele pescador iletrado e inculto um dia estaria indo em todos os domínios do Império Romano e se tornando um grande pregador, convertendo milhares de pessoas a Jesus e se tornando um dos grandes líderes da igreja de Jesus? Se contasse antecipadamente, ele se acovardaria. Se Deus contar para mim e para você aquilo que Ele realmente planejou para nós não teríamos coragem. Por isso Deus diz, vá comigo e apenas fique aberto para isso, de que eu quero uma transformação completa. Então nunca se satisfaça com aquilo que você já tem. Nunca esteja conformado com aquilo que você já experimentou de Deus. Agradeça. Agradeça por todos os benefícios que Deus já te fez. Meu irmão, mas deixe tudo para trás e diga, ainda tem muito mais para aprender. Ainda há muito mais de Deus para conhecer. Será que você realmente acredita que você já conhece tudo que Deus tinha para você conhecer sobre Ele? A nossa mente é deficiente, irmãos. Eu estudo todos os dias eu estou lendo 2, 3 livros, estou lendo a Bíblia. Sabe por quê, irmão? Sabe uma das razões principais? É porque já faz muito tempo que eu aprendi, que o que eu aprendi eu esqueço. Então não só eu tenho esse livro
com um monte de páginas para aprender e poder ler inteiro e poder me dedicar. Mas não só uma leitura vai ser suficiente, porque todos nós sabemos que quando você terminar a segunda página, você já esqueceu a primeira. Quando você sair de Mateus e for para Lucas, você já esqueceu Mateus. Quando chegar em Apocalipse, já esqueceu tudo de novo. Por isso a Bíblia não é um livro para nós lermos uma vez, é um livro para nós lermos a vida inteira. Porque nós vamos esquecendo das coisas de Deus. Não só ninguém é capaz de compreender completamente tudo que Deus é, tudo que Deus tem, como além daquilo que nós já aprendemos, nós também esquecemos. E temos que ser relembrados. Quando ele vai para o Egito, ele vai ser testado. Sua fé vai ser testada. Ele vai ter que começar a aprender a confiar totalmente em Deus. Porque Abraão ainda é um homem que confia em Deus, mas mexe os seus pauzinhos. Quando ele entra no Egito, eu não entendo, devia ser um espetáculo, Sara, porque a mulher com 70 anos, quando ele foi entrar no Egito, ele falou, essa mulher é tão bonita, com 70 anos. Que se eu entrar no Egito é capaz de algum ricaço egípcio aí, ou até, quem sabe, o rei, pôr os olhos nela e querer ela, e aí vai me matar. Então ele já combina com Sara, quando você entrar aí no Egito, você diz que você é só minha irmã, né? Ah, fala sério, qual é a mulher que gostaria de ouvir o marido falar isso? Fala, pois não, seu banana. Pois não, seu safado sem vergonha. Quer dizer que você vai esconder a aliança, é? Você vai esconder que eu sou a sua esposa? Só para salvar a sua pele? Mas tá bom, seu covarde. Vamos fazer isso. E ele vai ser testado até aprender a confiar em Deus. Conta-se que certa vez César chegou numa ilha com os seus soldados para guerrear. E quando todos os soldados já tinham desembarcado, ele ordenou que colocasse fogo em todos os barcos. E os soldados ficaram pensando, aí a gente está lascado, César ficou doido. Então, enquanto os soldados vinham, todos os barcos pegando fogo, ele disse, agora ou vocês vencem, ou vocês morrem aqui, porque não há como fugir. Os barcos estão queimados. E é exatamente isso a ideia que está por trás do chamado de Eliseu. Elias chama Eliseu para ser o seu discípulo. E a Bíblia diz que Eliseu, que era agricultor, que arava a terra, antes de ir, ele quebrou o arado, usou a lenha do arado para pôr fogo, matou o boi que puxava o arado e ofereceu como sacrifício. E aí ele disse para Elias, agora sim, estou pronto, vamos. Por que Eliseu fez isso? É a mesma ideia de César. Porque o ministério vai me ser tão duro, vai me cobrar tantas coisas, que se eu tiver um arado para eu voltar, eu vou voltar. Irmãos, na nossa vida com Deus, se nós não fizermos o que Paulo disse e formos deixando para trás as coisas que para trás devem ficar, nós iremos voltar e remexer no passado e não avançaremos para adiante, não avançaremos para o futuro. Nós temos que prosseguir e não ficar como esse misto, essa criatura indescritível que não dá para definir se é crente ou se é mundano, se é salvo ou se não é. Nós temos que prosseguir em conhecer a Deus, e prosseguir conhecendo a Deus, e prosseguir de fé em fé e de glória em glória, abandonando para trás toda a experiência, dando glórias a Deus por tudo que passou,
mas dizendo pela fé em nome de Jesus, prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que Deus tem para a minha vida. Não fique como uma lagarta com asas de borboleta, mas que ainda não virou borboleta e nem tampouco é lagarta. Diz o evolucionismo que para um animal se transformar no outro, seriam necessários milhões de anos. Então, para que, segundo eles, o morcego antes era um rato, isso significa que por milhões de anos o rato um dia teve que ter asas que não faziam ele voar. E o coitado tinha que ficar arrastando aquelas asas, e todo mundo perguntava, para que serve essa asa? Eu falei, não sei, pergunta para o Darwin. Não tenho a mínima ideia para que serve uma asa que não serve para eu voar. Mas imagine, se fosse verdade o evolucionismo, imagine que coisa bizarra seria aquilo, uma criatura pela metade, que ainda não tinha se transformado direito. Assim são muitos crentes. Não vamos ficar como pessoas incompletas. Vamos de Ur para Harã, de Harã para Canaã. Vamos ir adiante, vamos atravessar nossos medos. Porque nas nossas passagens pelo Egito, nós também negligenciamos nossas esposas e família por causa do medo de Faraó. Peregrinamos desconfortavelmente em busca de um chão de afirmação. Lutamos pelas nossas guerras. Mas ao longo dessa jornada, se prosseguirmos, nós vamos descobrir que Deus tem algo muito, 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 muito maior. Será que esse Abraão medroso que teve medo do faraó do Egito, se Deus falasse para ele, você não sabe que um dia um dos teus filhos vai estar diante desse faraó e vai desafiá-lo? E esse faraó um dia vai se ajoelhar diante do teu povo, diante dos teus descendentes. Ele será esmagado pelo meu poder. Esse faraó um dia terá que se render à tua descendência, Abraão. E você fica com medo de Faraó. Você fica aí escondendo sua esposa, magoando seu coração. Irmãos, na nossa fé nós envelhecemos e nos cansamos. Nos decepcionamos e nos frustramos e duvidamos. E achamos que já vimos tudo que tínhamos que ver. Reconhecemos sim o sacrifício de Jesus e o que Ele fez por nós, mas no fundo estamos tão decepcionados por não termos sido tão transformados como imaginávamos que seríamos, que desistimos. E dizemos, tá bom assim. Não sou mais do mundo, também não sou aquele crentão, mas Deus é amor, Deus é misericordioso. Desde que eu vá para o céu, tá bom. Quanta gente ouvi dizer que o importante é ir para o céu, nem que seja para eu ser faxineiro lá, para eu ser o limpador lá dos terrenos de Deus. Cristo já nos transformou. Permita Ele completar essa transformação. Ele já fez o mais difícil, que era nos tirar do império das trevas e nos trazer para o império de Deus. Ele já conseguiu nos transformar de filhos da morte, filhos da destruição, filhos do diabo, em herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele já conseguiu nos tirar da morte e do pecado e nos trazer para a vida eterna. Então, irmãos, prossigamos em deixar que Ele nos transforme. Prossigamos em conhecer a Sua palavra, prossigamos em avançar em nossa vida cristã, como indivíduos, como grupo, como corpo, como igreja. Então, finalmente, ele volta para Canaã. Mas quando ele volta para Canaã, ele já aprendeu tanto de Deus,
que ele entende que ele voltou por enquanto. Ali em Canaã, Abraão enriquece. Ali em Canaã, ele se torna poderoso. Ali em Canaã, ele se transforma num príncipe. E ali também ele terá o seu pior teste, quando Deus exige o sacrifício do seu filho. Em nenhum momento nós vamos deixar de ser testados por Deus. Mas enquanto nós prosseguirmos o nosso caminho com Deus, determinados de que Harã não é o meu lugar, Egito não é o meu lugar, e tampouco Canaã é o meu lugar, enquanto estiver no meu coração o desejo de prosseguir e conhecer mais a Deus e saber mais dele, nós não teremos a promessa de que não teremos grandes provações, grandes lutas e grandes sofrimentos. Mas, irmãos, nós temos a promessa de que quando nós olharmos para trás, nós não vamos conseguir nos reconhecer de tanto que Deus já fez na nossa vida. Porque eu disse que quando ele chega em Canaã, a terra da promessa, a terra que Deus prometeu para ele, ele finalmente entende que ele está em Canaã só por enquanto. Porque Hebreus capítulo 11 nos diz que quando finalmente Abraão chega em Canaã, e ele já tem a sua fé testada e amadurecida, ele começa a entender que Deus não ia chamar um homem de 70 anos de idade, ainda que ele iria viver mais 100 anos. Mas Deus não iria chamar um homem desta idade para simplesmente lhe dar uma terra que ele mesmo não conseguiria ver quase nada das promessas que Deus lhe deu. E as promessas eram gigantes. Um dia ele chega e diz: sai para fora da tenda, Abraão. Ele fala: olha as areias do deserto. Ele olha as areias, ele diz: assim serão numerosos os teus filhos, os teus descendentes. Olha para os céus, Abraão. Ele olha para os céus e diz: como as estrelas do céu serão os teus descendentes. Uma descendência terrena, uma descendência espiritual. Israel, os israelitas, os filhos de Deus, que creem no Deus de Abraão, eu e você. Por isso, quando ele chega finalmente em Canaã, a Bíblia diz que ele passa a viver em tendas. Lembre, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele não vivia em tendas. Ele vivia em casa. E a maioria das pessoas naquela época, quando se estabeleciam, eles construíam casas. Somente nômades viviam em tendas. Mas a Bíblia diz que quando Abraão chega em Canaã, ele não constrói casa. Ele continua vivendo em tenda. E a Bíblia diz por quê? Porque quando chega finalmente em Canaã, nesse estágio da vida dele, ele entende que Deus ainda tem mais. Ele entende que Canaã não é o fim. E por isso ele se recusa a construir. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele já estava olhando a cidade celestial. Ele já estava olhando para um dos seus descendentes, Jesus o Salvador. Porque Jesus falaria 4.000 anos depois sobre Abraão e ele diria: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Decida também a viver em tendas. Não construa nada como definitivo nessa vida. Pare de ter expectativas com a simples areia desta vida. Passe a ter expectativa com as estrelas. Muito mais do que buscar a Deus simplesmente para ter benefícios materiais, saiba que os benefícios espirituais que Deus tem para você suplantam, ultrapassam de maneira majestosa aquilo que você pode lucrar materialmente com Deus. Jesus já te libertou de tanto, permita a libertação de tudo. Não vamos fazer como os discípulos que quando Elias e Moisés aparecem para Jesus, eles dizem: Jesus, está tão bom aqui, está tão gostoso aqui, vamos construir uma tenda aqui para Elias, uma tenda para Moisés, uma tenda para ti, e vamos ficar aqui, Jesus.
Ali não é o lugar para o apóstolo estar. O lugar do apóstolo é indo às nações, pregando o evangelho aos confins do mundo. Quando nós sempre achamos que agora aqui é o meu lugar, aqui é o meu ministério, é isso que Deus tem para mim e acabou, nós paramos de sonhar, nós paramos de almejar, nós paramos de desejar e de buscar a Deus. E nos contentamos com o pouco que temos, sendo que Deus tem muito mais. Deus, Ele é um Deus que quer nos tirar do nosso desespero, Ele quer nos tirar das nossas cavernas, Ele quer nos transformar de um ilustre desconhecido como Elias, o tisbita, e nos fazer o grande profeta de Deus, ungido para ungir. Ele nos dá poder de ressurreição, Ele renova nossas forças, Ele multiplica aquilo que se esgotou completamente. Não vamos ficar no conforto do nosso palácio, não vamos ficar nos tempos conforme Davi, que no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, ele ficou no conforto do seu palácio. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria pecado com Batseba, ele não teria tido tudo aquilo que ele teve na sua vida. O problema é quando Davi achou, já sou o rei, não preciso mais ir para a batalha. Quando a Bíblia diz claramente, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Não aceite ser um cristão pela metade. Irmãos, parar na vida cristã, uma vez que nós estamos no mundo, o mundo é a correnteza ao contrário. A nossa vida cristã, irmãos, ela é como andar num treadmill, é como andar numa esteira rolante de exercício. Nós podemos não observar muito progresso, nos movimentamos e cansamos e suamos e não saímos do lugar. Mas no momento que você parar, você vai para trás. Porque a esteira está te levando para trás. No momento em que nós dizemos aqui está bom, o que eu conheci de Jesus já está bem, aí que está, irmão, não está, porque não é tudo que ele tinha, e no momento em que você parar, o mundo começa a te levar para trás. Você começa a desaprender o que aprendeu. Dali a pouco tempo você se vê pensando coisas e fazendo coisas que você mesmo vai se envergonhar e diz, que é isso? Há quanto tempo que eu não fazia uma coisa dessa? Há quanto tempo que eu não falava uma coisa dessa? O que está acontecendo comigo? Parou de crescer em Deus. Por isso a Bíblia nos diz que, embora o ímpio cresça como o mato que cresce de um dia para o outro, o servo de Deus, ele é como o carvalho, ele é como as grandes árvores centenárias. O mato você vê crescer da noite para o dia. Você olha o ímpio e fala, caramba, como é que esse miserável conseguiu progredir tão rápido? E eu aqui, servo do Senhor, estou nessa luta e não vou para frente. Mas é mato, meu irmão. Hoje está ali, amanhã já foi queimado. Enquanto que o carvalho, você quase não, você vai lá e ele está do mesmo jeito. Volta uma semana, está do mesmo jeito. Volta de um ano, mudou pouca coisa. Volta 3 anos, mudou pouca coisa. Mas você morre e o carvalho continua crescendo. Os teus netos vêm e o carvalho continua lá. Assim é o que Deus tem para a nossa vida. Paulo disse, se tudo que eu tenho de Cristo para mim é esta vida, então eu sou o mais miserável dos homens. Se eu ficar achando que a vida cristã é só ter um melhor emprego, um pouco mais de harmonia dentro de casa, um pouquinho mais de paz na minha consciência, me livrar de pecados grotescos, irmãos, nós estamos desperdiçando a grande riqueza. Quando Deus diz para nós, me siga, e você vai terminar como rei, como rainha, você vai terminar assentado em tronos, reinando junto comigo. Não seja cristão pela metade, pai pela metade, filho pela metade, Cinderelas pela metade, com carruagem, metade abóbora, cavalos, metade ratos. E nos frustramos porque só conseguimos os resultados pela metade, inacabados, incompletos, insatisfatórios.
Antes éramos analfabetos bíblicos, agora somos semi-analfabetos bíblicos. Nossa vida de oração é pela metade. Brincamos de ser crente enquanto o diabo não brinca de ser diabo. Aceitamos a mediocridade. Muitos crentes parecem um porco-espinho que foi levado para o Akira tosar. Imagina um porco-espinho tosado. Já não tem mais os espinhos, mas também que ficou uma coisa horrorosa ficou. Muitos são cobras domesticadas, mas não ovelhas. Antes tínhamos a boca suja. Agora não falamos mais palavrão, mas as nossas piadinhas são sempre cheias de sentido duplo. Fomos livres da promiscuidade, mas somos presos ao pensamento e à pornografia. Fomos livres do ódio, mas tampouco amamos. Livres do erro, mas sem nenhum acerto. Livres do mal, mas sem fazer nenhum bem. Não somos mais frios, mas tampouco somos crentes. Jesus não veio nos remendar, Ele veio nos transformar. Não fique eternamente satisfeito com as migalhas que caem da mesa. Faça daquele cântico a diretriz para a sua vida. Tudo entregarei. Siga o que Paulo disse. Deixe para trás todas as coisas. Prossiga para Cristo. Por toda a eternidade nós vamos estar descobrindo novas coisas com Ele. Quanto mais nesta vida. Nunca pare. Nunca pare. Nunca pare. Eu não creio que o que Deus tem para a minha vida é só o que Ele tem me dado até hoje. Eu creio que Ele vai me dar muito mais.